Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Pode Ler e Escrever com ela, a capista e dona da editora Abelhas. Com vocês, Débora. Muito prazer, Oi. Débora. Prazer, Luiz, tudo bom? Tudo ótimo. Nossa, fico muito feliz quando eu vejo uma capista. É. Eu só sei que faz parte da minha editoria e assim, eu fico super encantado quando eu vejo alguém que trabalha na mesma área que eu, sabe? Ah, e você também mexe com isso, então Exatamente. sabe como é que é? Essa é uma das minhas curadorias que assim, eu mais tenho paixão na vida. Aí a gente vai falar um pouquinho de como que você entrou na área, como que Uhum. funciona esse processo. Os nossos ouvintes vai acompanhar esse processo. Aí, Débora, vou começar do início. Como Vamos. que você surgiu, entrou na área? Conta um pouquinho pra gente. Eu sempre tive esse objetivo de trabalhar com livros. Quando eu era mais nova, eu pensava assim: vou ser escritora. Aí, como é que eu fico lá perto das escritas? Vou para uma editora. Então, já desde a época da faculdade, já fui fazer letras e edição, já voltado para estudar a área, para trabalhar em uma editora. E dentro da edição eu via que o caminho era muito assim, revisão. Quase todos os meus colegas estavam indo ali pela revisão e eu achava um saco revisar. Não tinha paciência de ficar. Falei, mas como que eu me mantenho próximo dos livros ainda? E comecei a me encantar pelo universo do design editorial, que é a gente trabalha com livro e com design e tá ali junto criando e faz parte de quase todo o processo editorial. Então foi assim que eu comecei, ainda dentro da faculdade, fiz parte do LABED, que é o Laboratório de Edição da Letras. Fiquei lá por mais de um ano, cheguei a ser supervisora, e lá dentro a gente experimentou todas as áreas, de revisão, edição, preparação de originais, Ó, diagramação. E a doido. diagramação foi a parte mais legal, até costura, porque os livros lá eram Ah, impressos e a tinha. gente costurava. Nossa, É, que porque encantador, hein? era tudo feito dentro do laboratório, então era bem bacana. Deu para experimentar todas as áreas e ver qual que eu me identificava mais. E depois eu fui estudar design editorial na UNA também, então consegui ir bem por esse caminho assim. E Entendi. logo que eu. Pode falar. Aí, Débora, só para me entender, só para me situar, você primeiro entrou na UFMG, ficou quanto Isso. tempo lá? 4 anos, que é a formação de letras? Agora alguém que forma regular, não sei. Eu Ah, fiquei entendi. 5 É anos. a média. Teve uma pandemia, umas greves no caminho. Imagino. Então a gente pode calcular uns 4 anos de letras, e na UNA você Eu fez. fiz só um semestre, foi tipo Foi um semestre só voltado para o design editorial. Não peguei toda a área do design gráfico, foi só Entendi. focado para o editorial. Não, que interessante. Foi bem bacana. Eu entrei Fantástico. no curso de design gráfico e lá dentro eu descobri que eu não precisava fazer todo o design gráfico. Por exemplo, eu não tinha interesse em estudar design de embalagens, de produtos. Eu queria estudar só livro e tipografias. Então Imagino. foi só esse caminho mesmo. Que E aí eu me fantástico. formei no final de 2020, eu me formei simultânea assim nos dois, que eu decidi no último semestre fazer na UNA. Então, assim que eu me formei, eu já comecei, já pensei, não quero continuar no meio acadêmico, já vou atrás de trabalho. E antes de ir atrás das próprias editoras, eu comecei a minha própria, mais para poder oferecer os meus serviços de edição. E foi assim que eu comecei. Imagino. E, Débora, eu vi que o nome da sua editora é Abelha. Conta pra gente. Abelhas, né? Abelhas. Isso. É bem simples o significado, O é que Débora, significado. Débora significa abelhas. Então, Ah, e o voo. aí eu já, desde a época da faculdade, eu assinava alguns projetos como abelhas, e sem eu perceber, eu tenho até um projetinho aqui da faculdade para te mostrar, que eu Mostra pra fazia gente. aqui, ó, abelhas, Ah, já gente. usava um símbolozinho, fiz Que no legal. Canvas isso aqui na época, ainda não sabia das coisas.
E foi virando uma marca, assim, e quando eu saí eu não consegui pensar em outra coisa. Falei, não, tem que ser Não, abelhas, coisa porque boa. já foi virando. E é muito legal que quando a gente cria uma marca, assim, um objeto, um símbolo, vai ficando. Aí agora todo mundo que vê uma abelhinha me manda, eu fiquei rodeado de abelhas por Entendi. aqui. Virou quase o seu codinome, a gente pode É, falar quase o assim. codinome. Então Não, foi. mas que interessante. E aí, ô Débora, a sua editora tem algum foco? Vou te dar um exemplo aqui. A Dark Side costuma não. O foco dela é terror, Sim. tem algumas biografias. Conta um pouquinho pra gente da editora Abelhas, qual que é a direção que ela segue. Meu grande lema na editora Abelhas é uma editora independente para autores independentes. Então, eu trabalho muito com autores iniciantes que estão procurando ser publicados. Então, eu não tenho exatamente um foco fechado, mas eu gosto Ótimo. muito de trabalhar com textos curtos e poesia. No começo, eu pensei em ser uma editora de quadrinhos, que era Isso eu meu vi. objetivo. Eu amo quadrinhos. Só que, enquanto eu fui trabalhando, foi surgindo muitos livros de poesia, os autores me procurando, e eu fui me encantando por editar poesias, porque a gente tem uma liberdade muito grande para poder criar projetos gráficos incríveis e Imagino. misturar texto com imagem. Então permite criar livros assim muito bacanas e organizar. Eu gosto desse processo de curadoria textual, né? De selecionar os textos e ir criando umas histórias. Então a Abelhas hoje tem um foco muito voltado para poesia. Fantástico. Não, tô encantado, ô Posso te Débora. mostrar depois alguns projetos Sim, que mostra vou porque te mostrar quem está dois livros. ouvindo deve estar Vai muito gostar. interessado. Te mostrar alguns dos que já foram lançados que eu tenho. Ainda é uma editora começando, né? Então não tenho tantos livros, até porque eu não faço muitos livros de uma vez. Eu gosto de fazer com muito carinho com os Bem meus focado, autores. né? Então levam meses para um livro ser publicado, e como eu não sou uma editora tradicional, não sei se já explicando um pouco, as editoras tradicionais são essas editoras grandes que conseguem pagar os autores e comprar os Exatamente. direitos da obra. E infelizmente não é todo mundo que está lá, né? Que a editora vai querer comprar os direitos da obra dela e vender. A pessoa normalmente tem que ter um. É que É, hoje em dia está mais democrático essa questão de contratação. Aí, assim, sim, eu posso falar que cada editora tem um know-how de trabalho diferente. sim. Aí eu trabalho muito com escritores iniciantes, então a gente mesmo dá o jeito de De, financiar e dar os corres, então não tem muito. Qualquer pessoa pode chegar e eu dou uma olhada, vejo se o trabalho é bacana e a gente publica junto. imagino. Esse aqui foi o meu primeiro livro que eu publiquei, A Garota que Carregava o Mundo, da Giulia Rotatori. Esse livro é maravilhoso. É de poesias e textos. E eu vou te mostrar algumas. O charme desse livro que eu falo, né? De a gente poder fazer os detalhezinhos, é que tem esse caracolzinho. Não, E a fantástico. história do livro, ela é sobre Não, um término, né? E vai aumentando. E eu fiz um caracolzinho que vai andando vai pela andando de página. acordo com. Nossa, que Isso, ele fantástico. vai andando, aí ele vai ficando quebradinho, ele Ô, vai gente, se reconstruindo. Então eu só, gosto de. só para situar quem está ouvindo, é, tem imagens em cada página de um caracol andando. Aí, Isso. assim, quem quiser ver mais detalhes pode ver ou no Spotify ou no YouTube o material. Mas, assim, eu tô apaixonado pelas cores, porque foram cores muito bonitas que foram utilizadas. Ô, Débora, Hum. vamos aproveitar que a gente está falando, que você está com o livro na mão e fala um pouquinho, quando você pega esse material, como que você organiza a sua diagramação? Você gosta de ler o material todo primeiro? Você lê um capítulo, diagrama, lê outro diagrama? Como que funciona? Explica pra gente, porque muita gente tem dúvida. Às vezes a pessoa quer escrever, ou então está escrevendo, mas ela ainda não tem noção de como ela vai começar. Explica pra gente como que você faz para o pessoal ter uma noção.
Conheça o Clube de Autores, a maior plataforma de autopublicação da América Latina. Somos mais de 42 mil autores e mais de 75 mil livros publicados. Entrar para o clube é muito simples. Primeiro, você publica seu livro online gratuitamente. Depois, você diz quanto quer receber de direitos autorais. Por fim, nós vendemos e você recebe o dinheiro direto na sua conta. Muito simples, não é mesmo? Então acesse o link aqui na descrição deste episódio e venha com a gente. A primeira etapa, assim, da criação do livro, eu separo a diagramação em duas partes, né? Que é a criação do projeto gráfico e depois a diagramação. Porque o projeto gráfico ele é o manual que vai definir cada detalhe do livro, a tipografia, o tamanho do livro, a margem, o espaço, tudo a gente já define antes de diagramar o livro inteiro. Então a primeira coisa que eu faço é a capa, porque para mim a capa ela dita todo Todo o o contexto. miolo, né? Então assim, as cores, as fontes, como que a gente trabalha com a capa, a gente reproduz isso ao longo do miolo do livro. Então, a primeira etapa, para mim, da criação é da capa. E tendo a capa aprovada, eu faço o projeto gráfico do miolo. Eu mando normalmente as 20 primeiras páginas para o autor ver qual que vai ser a ideia do livro, já para ele poder aprovar. E nessa parte, 1000 alterações, Imagino. ajustes, até ficar, eu falo assim, tem que ficar perfeito. Quando você olhar e Exato. falar, é isso que eu imaginei, é assim que eu quero meu livro, aí a gente vai para a diagramação. Entendi. Para diagramação, o livro tem que estar, a gente dá aquela trabalhada no Word primeiro, já deixa o arquivo bem bacana no Word, os estilos às vezes aplicados, e eu abro no InDesign o arquivo completo do livro e vou indo página por página, verificando tudo. Nem sempre a gente consegue ler o livro todo, depende do tipo de projeto. Quando são projetos que eu pego com mais carinho e mais tempo, eu me dedico Consegue. totalmente. Alguns freelas, né, não dá tempo de ler ele todo, mas eu adoro quando eu tenho a oportunidade de poder conversar com o autor. Eu gosto de fazer uma chamada antes de começar e conversar com o autor todos os detalhezinhos, pequenas coisas da história que ele acha que vai ser importante, tipo, tem uma cena que os personagens tomam uma limonada e eu queria usar isso de algum jeito na história. Entendi. Então Fantástico. eu gosto de ir pegando esses elementozinhos que os autores contam, porque eu penso que o projeto gráfico, ele não é só para ser bonito, né? Ele tem que contar a história do livro junto, são elementos que se conversam. Então, Exatamente, não está solto lá, sem não. motivo. Faz parte da mesma narrativa. Esses caracóis mesmo, como assim, eles estão contando a historinha do livro. Começa se quebrando e se reconstruindo e vai caminhando. Então, tudo que está ali, eu tento conversar com o autor para poder transmitir as ideias dele no Coisa projeto. boa. Fantástico. E Débora, você me falou da parte de composição do livro. Você tem preferência por alguns programas? Como que funciona hoje para você? Você diagrama direto? Ou você monta uma boneca primeiro para o cliente? Fala para a gente um pouquinho sobre o seu processo na utilização desses programas. Hoje em dia eu acho que não existe outro programa melhor do que o InDesign, tem que ser por ele, porque ele é muito bem pensado para isso. Acho que Sim, antigamente até tinham outros programas que as pessoas usavam, mas para conseguir organizar um grande volume de páginas, o InDesign isso. ele é o mais apropriado. O Word não é nada apropriado para isso, ele é apropriado para escrever. Então, a gente escreve no Word e passa o texto para o InDesign. Eu normalmente passo direto o texto para o InDesign quando eu vejo que o Word está bem organizadinho, não está com muitos problemas, e já faço aquela primeira limpa de tirar os Os, espaços, os, os os enters, né, que as pessoas caracteres. veem os caracteres, vou dando aquela limpada no estilo, espaços duplos, trocando reticências, colocando o símbolo das reticências, os parágrafos. Eu dou aquela olhada de como está o arquivo. Tem alguns que já chegam bem prontos, quando tem um preparador de textos envolvido, né? Às vezes já tem um profissional anterior que já fez essa limpeza no arquivo. Se não, se é um autor independente, às vezes manda direto, eu já vou diagramar. Fantástico. E vou aplicando. Eu aplico os estilos. Primeira coisa é fazer a página, margem, definir todos aqueles detalhes que é no projeto. Então, quando o projeto já está pronto, é só levar o arquivo para o InDesign Não, e
e fazer Fantástico. tudo lá. É porque hoje em dia eu pelo menos eu vejo que a gente tem muita opção. Porque Uhum. quando eu comecei editando no Corel, pra você ter ideia. Nossa. No Corel 11 na época. Aí eu utilizava tanto Corel como o Photoshop para poder fazer algumas páginas. O InDesign eu utilizava o 6 na época. Hum. E era assim, maravilhoso. Hoje em dia eu vejo gente fazendo no Canva, eu também acho É, maravilhoso. Por não, quê? tem. Porque uma coisa que eu vejo é o seguinte: se a pessoa consegue montar o material, consegue finalizar, eu acho que é meio caminho andado. Tem aquela frase, né? Não é o programa que faz o designer, ele que, se Exatamente. A você quiser, você pessoa. faz um livro até no Excel. Exatamente. Aí eu Não, fico super mas feliz quando a pessoa mostra essa expertise. sim, eu misturo quando na criação das capas e das partes, né? Algumas páginas do livro merecem uma atenção especial, não é só texto corrido, né? Quando tem divisões de partes, entradas de capítulos, sumário, a gente gosta de fazer de jeitos bonitinhos. Aí eu costumo misturar com o Photoshop e o Illustrator também. Imagino. O meu computador não me aguenta, eu fico com tudo aberto ao mesmo tempo, vários arquivos, porque tem que ser assim, Eu acho que todo editor sofre disso. Não, não, não tem sofre. como não sofrer. Aí, Débora, tem uma coisa que eu gosto muito de perguntar para quem mexe com. Mexe não, trabalha, né? Trabalha com diagramação, projeto livre, que é o seguinte: quais são as características que você acha para um livro ser bom, ele precisa ter? É um espaçamento? É uma Nossa. fonte elegante? Conta pra gente o que, o que são características para você de um livro bom. Eu acho que a principal é a legibilidade, né? Às vezes a gente fica preocupado em fazer um livro muito estilizado, mas ele não é muito legível. A pessoa vai estar cheio de elementos e não dá para ler. Eu acho que o principal, assim, é aquele livro, o texto, ele tem que estar numa fonte boa de ler, o espaçamento não pode ser muito exagerado, nem muito apertado, se preocupar com o leitor, e não só em, tipo, tá bonito. Porque às vezes o que é bonito não necessariamente está bom de ler, né? Se for um texto todo escrito numa letra cursiva, você não vai conseguir ler com a É mesma difícil, né? facilidade. Eu acho que também, assim, vai as discussões. Cada É, projeto, acho que a parte de estilização a gente deixa para os detalhes. é, O título do capítulo, as notas de rodapé não, os bigodes, os números de página, deixa para os detalhezinhos. E eu acho também que o que deixa um bom livro é oferecer conteúdo para o leitor o livro inteiro. Tipo, não é porque é uma página de créditos, que é um colofão, que é um sumário, que precisa ser chato e não precisa conversar com o projeto. Acho que um livro ele tem que ser pensado no todo, de orelha a orelha na capa, da imagino. folha de rosto até o colofão, tudo conversado e com algum conteúdo ali para o leitor. Imagino, coisa boa. Aí, Débora, já que você tocou nessa questão do projeto, hoje, se eu quiser publicar um livro com você, como que funciona? A pessoa te manda a boneca, ou então uma amostra por e-mail, você analisa. Conta pra gente como que funciona o processo da sua editora. Eu trabalho tanto quando eu quero oferecer de colocar o símbolo da abelhas, porque eu posso pegar um livro para fazer normal, independente. Sim, Normalmente, quando vai colocar o símbolo abelhas, eu ofereço para a pessoa, elas me procuram, eu vejo se o livro se encaixa no que eu procuro trazer para minha editora, se conversa com o meu público, se conversa com as outras publicações também. Tanto que até hoje eu não publiquei muitas narrativas longas, eu não sei se ainda é o entendi. objetivo, não sei, né, então eu estou tentando trazer esse foco para os textos curtos, para poesia e alguns quadrinhos, até para ter um direcionamento na editora. Então eu dou essa analisada, converso com o autor, e é isso, assim, eu vejo se encaixa dentro do projeto. A pessoa pode me mandar um e-mail, pode me mandar uma mensagem, no meu site tem todas as informações que Boa. precisar. E é só isso. Manda um texto. Eu gosto de ver o livro inteiro, né? A gente gosta de Tem, pegar o tem que dar material. uma avaliada, né? Para a É, gente mas poder aplicar da melhor forma. e uma coisa legal também que eu faço às vezes o livro não precisa estar pronto. O livro não precisa nem ter nada escrito, às vezes. Eu já cheguei esse livro que eu mostrei mesmo, minha amiga chegou assim, eu tô com uma ideia de um livro.
mas eu não faço ideia de como trabalhar isso. E eu ofereço para alguns autores as sessões de escrita, que eu vou analisando Hum, os textos com eles e vou ajudando a montar o livro. boa. Às vezes o livro nem está pronto e a gente vai conversando, montando texto por texto, já pensando no livro, né? Não pensando só naquele texto sozinho, mas pensando como que ele vai ser, como vai ser publicado. Então, às vezes, não precisa nem estar com o texto pronto, só chegar com a vontade de ter um livro e publicar. Imagino. Ô, Débora, você me mostrou um livro, você me mostrou dois, Eu que mostrei um, é foi isso. isso, Esse aqui porque eu foi o mostrei, primeiro, isso. exato, o Foi meu primeiro Garota. livro. O segundo livro que eu publiquei, ele tá só em versão PDF, que chama Ecos de Capitu, que foi com alunas da Letras, que são fanfics da Capitu, Ó, do Dom Casmurro, na versão fantástico. dela. Muito bacana. Ele está completamente disponível no site, porque como foi um projeto com a faculdade, ele é gratuito. Eu Boa. publiquei também. Cadê? O da. Ah, tá aqui. O da Tabita Brasil. Esse livro são chama Carta para uma Pessoa em Depressão. Não, que Aí ela lindo, escreveu. Ele é muito bonito. A gente trouxe essa ideia do IP. Daqui tem esse detalhezinho no número de páginas, tô e tem vendo. alguns textos separadinhos, bem bacana. Um detalhe legal desse livro foi que ela falou assim: eu fiquei um tempo sem escrever o livro, como que eu mostro isso? E aí a gente fez uma página vazia, assim, só com as florzinhas, Nossa, que lindo. para indicar que não é tão fácil esse processo de escrita, de trabalhar com os livros. Exatamente. O outro livro que eu publiquei foi esse aqui, o Entre Nós, da Poliana. Nossa, Esse também é de poesia. Esse aqui foi muito legal. Eu não sou ilustradora, mas eu é, ilustrei ele todo do meu jeitinho. isso daí que eu ia te perguntar, ô Débora. Você costuma chamar outros artistas para participar? Porque, por exemplo, eu hoje, como eu tenho uma agenda um pouco mais apertada, acaba que em alguns projetos que eu trabalhei, eu tive a participação de alguns artistas. Ah, eu adoro. Acho Aí que tem que ter. me conta como que você faz esse processo, se você desenha um gabarito para a pessoa, ou você senta, analisa. Conta só para o pessoal entender, porque às vezes ela tem curiosidade, por exemplo. Ah, eu tenho um primo que é artista plástico. Eu queria que ele participasse também desse projeto. Explica como que a pessoa entraria junto com você. Sempre acontece, acho que é muito comum, principalmente nas capas, né? As pessoas chegam já com ilustrações. Eu gosto quando chega antes de fazer a ilustração, que a gente pode dar aquela orientação de deixar um espacinho para a gente pôr o título. Exato. Mas acontece sim, é muito bom, inclusive porque permite. Eu não sou ilustradora, sou designer e diagramadora, capista, mas não trabalho com ilustração. Faço um Sim. risquinho ou outro, mas não sei ilustrar, tô longe disso. Então é muito bom ter essa parceria, porque às vezes o ilustrador ele não tem o conhecimento sobre um livro, não sabe como montar uma capa, não sabe como fazer o livro todo. Então, eu acho muito bacana essa parceria, até para os projetos ficarem diversos também, né? Cada livro ter um artista diferente trabalhando. É bacana quando a gente pode trabalhar em conjunto. Sim, eu acho que cria uma diversidade muito boa no projeto e, Sim, assim, eu acho que todo mundo tem a ganhar. Quando o projeto é bem, não só bem visto, mas, assim, bem estruturado, vamos falar assim. A sim. pluralidade acaba que valoriza muito o trabalho no geral. Com certeza. Mas E, para não preocupar as pessoas de achar que tem que ter ilustradores sempre, né? A gente também consegue fazer capas sem exatamente, precisar de ilustração. Às vezes trabalhando só com a tipografia ou com elementos que a gente consegue encontrar na internet de forma gratuita, né? Tem vários bancos de imagem. Então, nem sempre a pessoa pode fazer esse investimento de ter um ilustrador à parte, mas ainda assim é possível fazer uma capa bonita. Claro, a ilustração, se você conseguir, sempre vai é, sempre ser um charme a mais. eu Mas também tem jeito acho. de fazer capas sem precisar de ilustração. Não, fantástico. Aí, Débora, uma da. Eu queria entender uma coisa que é muito minha. Eu, por exemplo, tem gente que bate o olho e sabe, opa, essa capa foi o Luiz que fez. Da toa que já aconteceu situações de gente me parar para perguntar, não, Luiz, eu sou seu fã.
Sou seu fã, que legal. Isso aconteceu uma vez na fila de um evento. Mas eu queria te perguntar, você tem alguma característica sua que você gosta de colocar nos trabalhos que você desenvolve? Alguma coisa que, opa, isso daqui é a Débora que faz, eu tenho certeza. Nossa, interessante, nunca tinha parado para pensar nisso. Acho que não ainda, não muito, Não, porque acaba que cada projeto eu você me entrego, diversifica, eu né? diversifico bastante, tento sempre criar algo diferente dentro do que o autor pede, né. Entendi. Não, acho que uma característica, assim, do meu trabalho específico, não. Porque cada capa fica completamente diferente uma da Imagino. outra, e vai muito do gosto do autor, né. Uma vez uma autora me perguntou muito preocupada, tipo: "E se eu não gostar?" Eu falei: "Se você não gostar, tudo bem, a gente troca, a A gente gente faz de tenta de novo. novo". Aí ela: "Mas e se a gente não concordar?" Eu falei: "Mas quem tem que decidir no final é você, né, você é a autora". Às vezes o projeto pode não ficar do jeito que nós imaginamos, mas fica do jeito que o autor imaginou e do jeito que ele queria. Então eu falo que Exatamente. a última palavra quando eu trabalho é sempre do autor, para ele poder ficar tranquilo até, né, porque nem sempre os gostos vão concordar. Não, e também tem uma questão que eu vejo muito, é que, querendo ou não, é quase um filho que a pessoa está tendo, Sim, porque a pessoa fica, total. nossa, eu tenho que fazer isso, isso, tal, tal. Ela acaba tendo uma certa ansiedade, porque, por exemplo, Demais. terminou de escrever, agora eu preciso finalizar. E essa etapa, ela quer que seja da melhor forma possível. Uma coisa eu vejo muito as pessoas tratando dessa forma. Aí Total. quando lança e ela vê numa loja, ela fica, nossa senhora, aquele Acalma até. êxtase, exatamente, a calma. Aí assim, uma coisa que eu percebo é que esse momento é muito importante. Aí Sim. eu acho que é um dos momentos que a gente mais tem que saber passar segurança para a pessoa. Eu falo que às vezes eu me sinto até uma psicóloga dos autores, porque Assim, a ansiedade é muito, eu é muito. entendo também, tenho muita ansiedade, então assim, é uma das coisas que eu gosto muito de trazer na minha editora, tentar levar essa paz, essa calma, tá tudo bem, fazer as coisas com carinho, lembrar que é uma arte, que às vezes a gente fica tão preocupado com o produto, de vender e esquece da parte artística, da parte criativa de que é um sonho. E o gostoso de trabalhar com os livros de outras pessoas é que a gente se sente realizando vários sonhos, né? Participando Exato. do sonho dos outros, a gente se sente realizando vários sonhos. Porque é isso, então eu tendo a tratar com o maior carinho, porque eu sei que aquela pessoa tá ali, tipo assim, é tudo para ela. Às vezes é o investimento de uma vida, ela ficou anos esperando para poder fazer aquele livro, e eu tento fazer tudo da forma com mais carinho e perfeita possível para agradar. Exatamente. Eu acho que cria uma situação muito gostosa para a pessoa depois que ela cria essa segurança. A gente acaba ficando amigo dos autores, né, quando a gente tem a Exato. oportunidade de lidar com eles e conversar. Eles criam muito carinho. Eu tenho vários autores que criaram um carinho e me agradecem sempre. "Ai, obrigada, porque Isso é estava tão maravilhoso, né? nervoso, isso ficou tão bom. Na hora que eu peguei o meu livro nas mãos, nossa". E aí até acalma, eu tô com uma autora que já tá indo para o segundo livro, e agora ela já tá até mais corajosa. Ela tá assim: "Não, eu já passei por isso uma vez, agora eu já sei o que esperar". Porque o primeiro livro é sempre desesperador. Imagino. Aí, Débora, eu queria saber também qual que é o seu livro assim que algum trabalho seu que te representa. Você consegue mostrar pra gente aí? Algum trabalho que você, opa, esse trabalho aqui é a cara da Débora, É a cara da que você Débora. finalizou, Ah, que o você próprio acha que Entre tem muito Nós, de você. esse último livro que eu estava Esse último, mostrando, né? esse eu acho que tem muito de mim, porque foi eu e a autora ficamos quase um ano trabalhando nesse livro. Nossa. A gente pensou cada detalhezinho, ela mandou os textos e acho que uma característica que se eu pudesse todo livro teria era a capa quatro por Hum, quatro. Acho um sim, charme a eu gente também trazer um acho. pouquinho de uma capa dura numa capa mole e fingir que é uma guarda. E eu prefiro a capa mole também, assim.
Então, poder trabalhar com as orelhas. Esse livro eu acho que me representa muito, porque eu pude trabalhar livremente com ele, criar várias páginas diferentes, trazer, Sim, misturar preto. Acho você que teve toda a pensei, liberdade acho que possível. eu pensei num detalhe que sempre é um projeto meu. Vai ter uma página preta, porque se tem uma coisa Boa. que eu faço é abusar do preto, eu falo, gente, vocês não estão pagando pelo preto, pelo tanto de tinta que tá usando, você tá pagando para imprimir. Então vamos usar preto, porque colorido às vezes fica muito caro o O projeto. colorido Então, para a fica. gente poder aproveitar, vamos usar preto, cinza, aproveitar as tonalidades do preto, pintar a página inteira, porque não fica mais caro, tá dentro do preço da Exatamente. gráfica. Então acho que se fosse falar uma característica que eu uso muito é o preto. Não, eu Usar gostei, páginas pretas. gostei porque eu também uso muito, porque eu comecei fazendo livro de terror. Os Ah, meus 7 primeiros livros foram leitura de terror. todos de terror que eu fiz edição. E sempre tinha uma ou outra página preta. E assim, eu até custei sair dessa área de livro de terror. Só que Porque aí, gostou. depois que eu saí, eu acabei migrando para outras. E hoje eu estou mais aberto a mais projetos. Mas eu comecei muito com livro de terror e eu Com sempre terror. tinha, opa, tem que ter uma página preta também. É muito Tem que ter. característica. Eu uso e abuso do preto. Sempre que eu preciso dar uma diferenciada, eu gosto. Os autores às vezes ficam preocupados se vai ficar legal. Eu falo, confia, vai ficar legal no Para impresso. ficar tranquilo que vai ficar Pode ficar maravilhoso. legal. Ô, Débora, a gente está entrando nas etapas finais da nossa conversa, mas eu queria te fazer uma pergunta que não estava no roteiro, que é o Vamos lá. seguinte: se você pudesse escolher 3 livros para poder editar de qualquer editora, quais Nossa. livros você editaria? Gente, essa foi legal. Não, Eu porque acho. eu vou te falar, eu sou apaixonado pelo Pequeno Príncipe. Hum. Eu ainda quero fazer uma versão do Pequeno Príncipe. Bom que já tá liberado, né? Já Já tá, está já tá liberado. liberado. Em Nossa, breve eu vou criar essa coragem, vou eu adoro também. sentar e vou tentar fazer alguma coisa. É legal poder trabalhar com livros. Vou pensar aqui, mas eu fiz um para uma amiga num projeto, num TCC dela, do Monteiro Lobato. Foi Opa, muito Monteiro legal. é A gente fez um livro assim que ficou muito criativo. Poder pegar esses livros que já tem várias versões e poder criar as nossas, né? Deve ser muito exato. legal poder trabalhar num projeto desse. Ainda não tive a oportunidade. Deixa eu pensar. 3 livros, eu acho que eu tentaria fazer uma edição de Percy Jackson, que marcou a Opa, minha vida. Com fantástico. certeza tentaria. Eu sonharia em fazer algum que já foi, né? Algum quadrinho. Boa. Provavelmente da Turma da Mônica. Se eu pudesse pegar algum quadrinho da Ó, Turma da Mônica, tipo tô. uma Graphic MSP, com certeza É, faria. porque o pessoal da Turma da Mônica tá chamando muitos artistas. Tá Então, assim, muito, quem né? sabe? Nossa, Quem quem sabe? sabe? Sou viciada. Deixa eu ver algum. Tô pensando em algum mais antigo. Um Olha, que quem teve. Eu tô sabe olhando ali pra minha estante, né? Ver se eu acho alguma coisa. eu também sou assim. Eu O tenho que outro ficar. da. A estante tem que estar sempre ali do lado, né? Às vezes do É, nada eu levanto, fico ali olhando pra eu o poder livro ter tá aqui ideias, atrás. folheio. Eu acho que um da. Nossa, já falei Percy Jackson e Turma da Mônica. Deixa eu ver. Um que poderia ser legal. Eu acho que As Vantagens de Ser Invisível. Opa, Acabou de sair nossa. saiu uma reedição recente, achei que ficou muito legal. Mas se eu pudesse fazer a minha própria, acho que eu faria alguma coisa especial pro deixar, talvez uma edição de luxo, ainda não tem, fazer uma edição de Exato. luxo seria legal. Eu acho que o importante é ter possibilidades, porque, por Sim. exemplo, todo ano sai edição nova do Harry Potter, por que não? É, por Vamos que chamar não, outros né? artistas, né? Pra, Não, pra de PS Jackson eu promover. tenho 2 edições. Quando já que eu comprei de novo, eu tinha as edições antigas, aí saiu a nova edição, comprei, pensando, tem livro que dá vontade de ter todas as versões, todas as capas, edições. É, Exato. é, Uma que eu sou. Uma que eu assim. Eu comprei só uma versão, porque eu achei que foi a melhor de todas, por causa do tipo de trabalho editorial que a editora fez, que hum, foi a editora 34.
A Hum. editora 34 ela fez a Divina Comédia. Esse livro Ah, eu li ele 4 vezes. Eu custei nossa. entender ele. Quando eu entendi, eu falei, gente, que obra de arte. Mas eu só fui entender por causa da editora 34, porque tinha as Ah, explicações no rodapé. nossa, você falou, eu lembrei de um Peter Pan que eu li também, que faz muito isso também, a Zahar. Zahar, Ela faz as maravilhosa. edições, nossa, eu fiquei Dos livros encantada. clássicos. O Peter Pan da Zahar me encantou, porque tinha tantos comentários assim que foi outra experiência. Eu adoro quando tem Exato. essas reedições assim de livros antigos e a gente tem a chance de fazer uma edição nova e com comentários que acrescentam. Eu acho que, igual eu falei, o máximo de conteúdo que a gente puder oferecer para o leitor tem que oferecer. Então, conta Exatamente. Eu concordo plenamente, porque eu acho que o livro, ele não é só uma leitura, é uma não, experiência assim, gigantesca que a é uma pessoa experiência. compra e adquire. E a experiência não começa na leitura, começa pela capa, começa com a leitura. Às vezes tem um detalhe que faz todo sentido e muda toda a linha de raciocínio da pessoa. Então, assim, E às vezes você só vai entender lendo, né, aquele detalhe. É exatamente. tudo conversa. Igual eu falei antes, né, o projeto gráfico tem que conversar com o texto. Não dá pra gente fazer um projeto e diagramar de qualquer jeito, sem considerar a história, porque faz Não, diferença. com certeza. Ô, Débora, muito obrigado pela conversa. Eu que te Adorei agradeço. a conversa. Fico muito feliz por você ter participado. Espero que você volte em uma outra oportunidade. E Claro. Débora, fala pra gente como que a gente te acha pelo Instagram, pelo WhatsApp. Pode colocar as formas de te achar. É fácil. É Editora Abelhas, sem ponto, sem nada. Editora Abelhas, o site www.com, Editora Abelhas, o Instagram, o e-mail, tudo Tudo Editora Abelhas, não tem segredo. boa, né? Então, gente, é só entrar no site, procurar. Eu tenho certeza que vocês vão adorar o trabalho da Débora. Eu tô apaixonado, eu adorei Obrigada. e vou futuramente pesquisar mais coisas sobre, porque Tá para chegando mim novos é uma livros aí. novidade. Então, fico muito feliz. E, gente, acompanha a gente nas redes sociais, porque toda a semana está tendo atualização, está tendo novidade. Então, acompanhe o Pode Ler e Escrever. Isso. No mais, boa noite para todo mundo e até a próxima. Até.